Boa noite, irmãos. E vamos agradecer por mais esta oportunidade deste Evangelho no Lar. Vamos, a partir deste momento, elevando nossos pensamentos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso irmão e mestre, pedir a assistência dos bons espíritos, dos nossos amigos espirituais que forem designados por Deus, o nosso Pai, para nos assistirem no Evangelho do Lar na noite de hoje. Vamos pedir que já estejam preparando os nossos pensamentos para que possamos estar receptivos à assimilação da leitura do nosso Evangelho. E o capítulo que nos coube hoje é o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Itens 7 e 8, que tem por título o sacrifício mais agradável a Deus. Item 7. Portanto, se estiveres para trazer tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta ao pé do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois retorna para apresentar tua oferta. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Item 8. Quando Jesus diz, vai reconciliar-te com teu irmão, antes de apresentar tua oferenda no altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, pois antes de apresentar-se a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado, e se tiver feito algum mal a um de seus irmãos, é preciso tê-lo reparado. Somente então a oferenda será aceita, porque virá de um coração puro de todo mau pensamento. Jesus materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Ele precisava conformar suas palavras aos costumes deles. O cristão não oferece dons materiais. Espiritualizou o sacrifício, mas com isso o preceito só ganha mais força. Ele oferece a alma a Deus e essa alma deve estar purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Somente então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que Jesus ensina através destas palavras. Deixa a tua oferta ao pé do altar e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, se deseja ser agradável ao Senhor. Bem, meus irmãos, essa lição é tão clara para todos nós, e a lição nos mostra que Jesus precisava falar desta forma, porque os judeus, como nos mostra a lição, eles ofereciam sacrifícios materiais. E Jesus quis ensinar que já não precisa mais oferecer sacrifícios materiais, sacrifícios do corpo e outras tantas coisas que ainda achamos, aqueles ainda achavam que eram necessárias, né? Hoje, meus irmãos, Jesus nos mostra que precisamos, sim, tirar de nós, podando em nós, esse orgulho tão latente que ainda trazemos, que muitas vezes basta que alguém pise, como diz, num calinho nosso, e já nos ofendemos, já nos ficamos muito magoados, muitas vezes dizemos que não vamos desculpar. Então, meus irmãos, o que realmente precisamos fazer,
como nos mostra a lição, é sacrificar os nossos próprios sentimentos, tirando de nós toda a mágoa, todo o ressentimento, perdoando para que possamos também sermos perdoados. Quem de nós não erra? Quem de nós, uma vez ou outra, fazemos alguma coisa sem pensar que magoa o nosso irmão, que magoa o nosso próximo, né? Então, esse é um dos sacrifícios mais difíceis que temos hoje. É tolerar muitas vezes um irmão difícil, né? Isso é um sacrifício e também uma caridade. Então nós precisamos, como diz, ir domando os nossos sentimentos, ir burilando em nós tudo aquilo que nos prejudica e que prejudica o nosso irmão. Porque como que queremos ser perdoados ou que nos desculpem, se nós mesmos temos essas dificuldades e tropeçamos tantas vezes, né? Todos nós erramos, quase que, não digo diariamente, mas a gente tropeça, a gente muitas vezes sem querer, na correria do dia a dia, ou uma palavra que foi dita no momento que a gente não estava muito bem, né? Então, são tantas as necessidades que trazemos e que temos e que também também fazemos aos outros, né, meus irmãos? Então, esse é um sacrifício muito difícil para nós. Podar o egoísmo, o orgulho, que é essa chaga que ainda trazemos tão latente ainda em todos nós. Então, essa lição nos deixa tão claro, né? Que hoje a gente não precisa maltratar o nosso corpo, como ainda tem tantos irmãos que ainda acham que é assim que tem que ser, né? Não. A única coisa que Deus quer de nós é que tomemos consciência da necessidade de nos melhorar. E que devemos tirar de nós todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo o mau pensamento contra as pessoas, contra o nosso irmão. Pois esta, meus irmãos, é uma oportunidade que estamos recebendo. Os ensinamentos que recebemos são tão importantes para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, e toda vez que acontecer de algo menos bom, que possamos refletir e que sempre, mesmo que muitas vezes não seja possível uma reconciliação física, né? Porque muitas vezes reconhecemos o nosso erro, mas nem sempre o nosso irmão, aquele a quem magoamos, vai aceitar. Mas que por pensamento, através da nossa prece, pedida com fé, que possamos sempre pensar naquela pessoa, conversar com ela, pedir perdão, e aos poucos as coisas vão se amenizando. O importante é que o que vai nos nossos corações e o nosso sentimento. E Deus, o nosso Pai, que tudo sabe, que tudo vê, Ele sabe o que realmente vai no nosso íntimo, nos nossos corações. Bem, meus irmãos, já indo para a última parte do nosso Evangelho, vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, ao mundo espiritual superior. Vamos agradecer por mais esta oportunidade, por essa lição maravilhosa que recebemos, tão importante para o nosso dia a dia. Vamos pedir a Deus, o nosso Pai, a proteção, o amparo, a paciência, a compreensão,
e que possamos olhar o nosso próximo, o nosso irmão, como gostaríamos que olhassem para nós mesmos. E vamos neste momento, meus irmãos, pedir pelo nosso planeta Terra, por todos os mundos habitados, que esta luz que nos envolve possa chegar a todos os nossos irmãos que estejam em sofrimento neste momento. Sejam nos hospitais, nas casas transitórias, no presídio da nossa cidade, nos asilos. Pedimos que a luz, que a paz, que a esperança chegue acalentando a cada coração. Vamos pedir também neste momento por todos os irmãos que estão inscritos nos cadernos para preces, todos os irmãos que sabemos que estejam em necessidades neste momento, desesperados muitas vezes, que recebam a visita dos médicos, dos socorristas de Jesus em seus lares ou aonde se encontrarem. Pedimos também neste momento pela nossa casinha espírita Eulália Nogueira, pelos trabalhadores, seus dirigentes, tanto do plano físico como do plano espiritual. E vamos pedir também a proteção, o amparo para a nossa cidade de Alegrete, para todas as pessoas que trabalham na área da saúde, pelos nossos governantes. Pedimos também, neste momento, por nós mesmos, que cada um de nós possa receber dos amigos espirituais, um passe espiritual, e que tudo aquilo que não acrescenta para a nossa melhora e crescimento espiritual possa ser afastado e retirado de nós, e que fluidos de harmonia, de equilíbrio e de paz possamos receber. Pedimos também com fé um tratamento para os nossos corpos físicos e perispirituais, e que possamos ser tratados, e se for da vontade de Deus o nosso Pai, fluidos de saúde e de cura possamos receber. E vamos pedir também pela proteção dos nossos lares, dos nossos familiares, que aonde se encontrarem neste momento, cada um deles possam receber o fortalecimento, a fé e a paz. Pedimos também neste momento pela fluidificação das águas, as águas que colocamos nas mesas, prateleiras, as águas que tenhamos colocado para serem fluidificadas pelos amigos espirituais, que nelas sejam colocadas o remedinho necessário para o tratamento e a cura dos nossos males físicos e espirituais, se for do merecimento e da vontade de Deus, o nosso Pai. E que estas águas se tornem medicamentosas em nome de Deus e de Jesus. Fiquem todos em paz, uma boa noite e que Deus nos proteja hoje e sempre. Que assim seja.